Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Valdecir Fernandes de Oliveira, técnico da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar do tema parte 2, aplicação dos parâmetros excludentes para a classificação orçamentária referente a material de consumo e material permanente. Nós tratamos sobre a classificação da despesa orçamentária por natureza e também falamos sobre os critérios de classificação da despesa orçamentária. Então, nessa parte 2, nós vamos continuar a falar sobre os critérios de classificação da despesa orçamentária de pequeno valor e também de valor relevante, ok? Classificação pelo valor. O artigo 7º da portaria STN 448, ela nos diz: classificação das despesas de pequeno vulto ou pequeno valor classificam-se como material de consumo ou material permanente? É o que nós vamos tratar no decorrer desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, desse quadro Fique por Dentro, ok? O segundo tópico falaremos sobre classificação pelo valor relevante. O controle de bens permanente baseado na relação custo-benefício por meio de relação carga. Quem nos traz isso é o MCASP e também a portaria conjunta STN 03 de 2008. Tá joia? Vamos lá? Bom, nós temos aqui reiterando, lembrando você que o material de consumo é aquele em razão de seu uso corrente, nos termos da Lei 4.320, perde normalmente a sua identidade física ou tem a sua utilização limitada a 2 anos. Ou seja, o material de consumo tem uma utilização limitada a 2 anos e tem a sua classificação aí no 33.90.30. Já o material permanente, ele é aquele que, em razão de seu uso corrente, ele não perde a sua identidade física e tem uma durabilidade de 2 anos. Existe nos meios públicos, na administração pública, bens que geram dúvidas quanto à sua correta classificação. Nesse caso, deverão ser observadas algumas características para que possam ser classificadas adequadamente, conforme o tipo e condições de uso a que se destinam, podendo estes serem classificados como bem permanente ou bem de consumo. É verdade que nós vamos precisar buscar observar os critérios. Quais são esses critérios? Nós temos aqui os parâmetros excludentes, também previsto na portaria STN 448, aonde nós temos aqui um material, ele é considerado de consumo caso atenda pelo menos um dos critérios a seguir. Vejamos, do critério da durabilidade, da fragilidade, perecibilidade, da incorporabilidade e também temos o critério da transformabilidade, seguido também do critério da finalidade. Portanto, um bem é considerado de consumo, material de consumo, caso atenda pelo menos um dos critérios que citamos aí. Tá ok? A classificação de pequeno valor. O que é essa classificação de pequeno valor? Vamos lá. Trata-se de uma despesa aplicada, prevista nos termos do artigo 7. Vamos interpretar o artigo 7 da portaria 448 de 2002. Também em conjunto com o artigo 2º da portaria 95 de 2002 do Ministério da Fazenda. Veja bem, o artigo 7 ele fala assim: para a classificação das despesas de pequeno vulto, deverá ser utilizada a conta cuja função
seja mais adequada ao bem ou serviço. Em seguida, o artigo 2º da Portaria 95 de 2002 fala assim: fica estabelecido o percentual de 0,25 do valor constante na linha A do inciso 2 do artigo 23 da Lei 866, Lei de Licitações, com o limite máximo de despesa de pequeno vulto, no caso de compras e outros serviços, de 0,25. Valor constante na linha A do inciso 1 do artigo 23. Muito bem. Veja que a classificação de pequeno valor, o artigo 1º do Decreto 9.412 de 2018, ele nos trouxe um valor atualizado acerca desse valor de pequeno valor, aplicando-se o artigo 2º da Portaria 95 de 2002. Então vejamos o que diz o artigo 1º do Decreto 9.412, onde diz: os valores estabelecidos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 23 da Lei 866 ficam atualizados nos seguintes termos: para compras e serviços, na modalidade convite, até 176 mil. Logo, nós temos aí 176 mil, nós, vezes 0,25, temos aí o valor de pequeno valor como classificação no montante de R$ 440. Muito bem. Então, tendo em vista a combinação dos dois dispositivos, o qual nós citamos aí a Portaria 448 e a Portaria MF 95, cujo bem valor seja inferior a R$ 440, poderá ser considerado como despesa de pequeno valor. Então, vem então a classificação. Classifica-se então como o quê? Como material de consumo. Ok? Assim fica garantido o quê? Os cumprimentos dos princípios da economicidade e da sustentabilidade que nos traz o artigo 70 da Constituição de 88. Muito bem. A classificação pelo valor relevante. Agora vamos tratar então da classificação do valor relevante. O que é isso? O que vem ser classificação pelo valor relevante? É o controle de bens permanente, ok? Então nós falamos de valor de pequeno valor, falamos sobre a classificação de valor, pequeno valor, material de consumo. Agora vamos tratar então de classificação de despesa pelo valor relevante, conforme a portaria conjunta STN 03 de 2008, também a Instrução Normativa 205 de 1988, combinado também com MCASP. Beleza? Vamos lá. Então veja bem, o controle de bens permanente baseado na relação custo-benefício por meio de relação carga. O que é isso? Vamos lá. O que é o custo? Nós sabemos que o controle patrimonial ele envolve ações que custam para a administração pública recursos humanos, recursos tecnológicos de controle, e sendo que alguns desses processos, o tombamento e a identificação do bem, manutenção dos dados atualizados em sistema de controle, inventário de transição, inventários anuais, teste de recuperabilidade, classificação e avaliação, também desvazamento de bens e outros. Então nós sabemos que o controle patrimonial de bens permanente ele envolve ações, envolve custo, envolve recursos, tanto humanos como tecnológico, e tem todo aí um processo administrativo, ok?
A Constituição, acerca disso, como já mencionamos, a Constituição de 88, no artigo 70, ela fala assim, ela nos diz sobre observar o princípio da economicidade em relação a custo-benefício. Assim, os controles devem ser simplificados quando se apresentam como meramente formais, é o que nós vamos ver, ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Tá legal? Então vamos lá. Classificação. Vamos continuar aqui. Relação carga. O que é isso? Relação carga. Vamos lá. A relação carga é um controle realizado por meio de relação do material de forma simplificada, medindo apenas aspectos qualitativos e quantitativos, não havendo necessidade de controle por meio de número patrimonial. No entanto, esses bens deverão estar registrados contabilmente no patrimônio da entidade. Então essa relação carga, ela é um controle realizado de forma simplificada, aonde contempla a quantitativa, o número, a quantidade e também a qualidade, ok? E também o valor, certo? Fica assim a instrução número 205 de 88, a instrução normativa número 205 de 1988, ela fala assim, que é da Secretaria da Administração Pública, da Presidência da República, ela nos traz no item 821 o seguinte: o material de pequeno valor econômico que tiver seu custo de controle evidentemente superior ao risco da perda, poderá ser controlado através do simples relacionamento de material, relação carga. Como assim, Valdecir? Veja bem, você tem lá uma enxada, você tem lá um facão, você tem lá um carrinho, né, de mão, né? Enfim, você tem lá vários outros objetos que nós vamos verificar o que é esse pequeno valor aí. Aonde você, embora ele seja considerado, interpretado, identificado, entendido como material permanente, aquilo que você fala, esse material é permanente. Mas como é que eu vou classificar? Relação carga. Material de forma simplificada, medindo como? Os aspectos qualitativos e quantitativos. Ok? Alguém é responsável por isso? Sim, alguém vai ser responsável. Tá ok? Se aonde estiver localizado ou lotado esse bem, aquela pessoa daquele setor, daquela pasta é responsável por esses bens. E de tempo em tempo será verificado pelo responsável do patrimônio, será conferido pelo responsável do patrimônio se esse bem, como que ele está sendo cuidado, ok? Muito bem. Existe uma regra, tem uma regrinha. Que regra é essa, Valdecir? A portaria conjunta 03, portaria conjunta STN número 3 de 2008, combinado com a instrução normativa 255 de 88 da SEDAP, também o MCASP, nos traz uma regrinha. Que regra é essa? Vamos lá. Se um material for adquirido como quê? Como permanente. O que é permanente? Permanente é aquele material superior, durabilidade superior ao quê? A 2 anos. Então, cabe a aplicação dos parâmetros. Você que faz o controle, tem suas dúvidas, como que eu faço, como que eu deixo de fazer, deve-se observar então os parâmetros excludentes. Material permanente, superior a 2 anos, tem durabilidade superior a 2 anos, levando em consideração os parâmetros excludentes, quais sejam eles
a durabilidade, a fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade, transformabilidade. Então tem que observar. Embora o material seja permanente, todavia eu preciso observar os parâmetros aí. Ok? Muito bem. Então o material, se um material for adquirido como permanente, vem e ficar comprovado que possui esse material permanente, ficar comprovado que ele possui custo controle. O que é o custo controle? Custo controle é o valor gasto para controlar. Você tem um gasto, você tem um custo para controlar esse bem, ok? Um exemplo que nós vamos trazer mais um instante. Veja bem, permanente, se o material for adquirido como permanente e ficar comprovado que possui custo de controle superior ao seu benefício, o que é o benefício? É o valor do bem. Deve ser controlado de forma simplificada. O que é a forma simplificada? Relação carga. O que é a relação carga? É o controle realizado por meio de relação do material de forma simplificada, medindo apenas os aspectos qualitativos e quantitativos, não havendo necessidade de controle por meio de número patrimonial. Vamos lá. Vamos trazer aqui um exemplo. Eu tenho um material permanente, ficou confirmado, foi identificado, esse é um material permanente, ok. No entanto, o seu custo, o custo de controle, R$ 200. Isso hipoteticamente, o seu custo de controle custa R$ 200. Mas, no entanto, o custo de controle, R$ 200, comparando com o custo, com o valor que você tem aí, olha, superior ao benefício. Então veja bem, custo de controle superior ao seu benefício. O custo controle R$ 200, o custo superior ao benefício, que é o valor do bem, R$ 150. Então você tem o custo controle, que é o gasto, R$ 200. Custo-benefício, qual é ele? R$ 200. Mas você tem aí uma questão do valor do bem. Qual que é o valor do bem? R$ 150. Então, nesse caso, o que diz a regrinha? Vamos lá. Se o material for adquirido como permanente e ficar comprovado que possui custo de controle superior ao seu benefício, então o custo aqui de controle é superior, R$ 200. Então, esse bem deve ser controlado de forma simplificada, por meio de relação carga. Ok? Então entendemos aí que o material adquirido como permanente, que possui custo de controle superior ao seu benefício. Então, o custo controle aqui, nesse exemplo, custa R$ 200, tá? E o valor do bem, R$ 150. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, deve ser controlado de que forma? Relação carga. Perfeito? Não havendo necessidade, então, de controle por meio de número patrimonial. Mas, no entanto, vamos lá. Esses bens deverão estar registrados contabilmente no patrimônio da entidade. Ok? Muito bem. Nós temos também um outro destaque para o material de consumo considerado de uso duradouro. O que é isso, Valdeci? O material de consumo ele pode ser considerado de uso duradouro. O que é isso? Devido à sua durabilidade, quantidade utilizada ou valor relevante, devendo ser incorporado ao patrimônio da entidade controlado por meio de relação carga. Então, o material de consumo considerado de uso duradouro
ele deve ser controlado por meio de relação carga. E ele recebe uma classificação orçamentária de natureza 44, 90, 52, 87. Ok? Então veja lá, ó. A definição como material de uso duradouro deverá, entretanto, ser realizada no planejamento do gasto. Perfeito? Então eu tenho no meu planejamento, na minha compra que vai ser realizada, eu tenho ali um planejamento, eu tenho ali organização de gastos e de compras, eu tenho que prever essa questão desse material de consumo, é um material de consumo, tá? Então, observa-se aí que esse material de consumo, considerado de uso duradouro, devido à sua durabilidade, quantidade utilizada, valor relevante, então leva-se em consideração durabilidade, quantidade, valor relevante. Esse material deve ser incorporado ao patrimônio e controlado por meio de relação carga. E mais, deve ter a sua verificação periódica da quantidade pelo responsável, pela pessoa que é responsável pelo patrimônio, assim sucessivamente, verificando o estado de conservação, o estado em que se encontra o bem, beleza? Ainda o MCASP, acerca desse tema, o MCASP, ele esclarece com propriedade que, embora um bem tenha sido adquirido com permanente, o seu controle patrimonial deverá ser feito baseado na relação custo-benefício desse controle. Então veja aí, embora, né? Veja lá, embora foi adquirido o material com permanente, mas vai ser classificado como o quê? Como material de consumo no 449052 por conta da sua durabilidade e vai ser controlado por meio de relação carga. Perfeito? Por fim, destacamos aqui a classificação orçamentária, controle patrimonial e o reconhecimento do ativo seguem critérios distintos. Veja bem, classificação orçamentária, controle patrimonial, reconhecimento do ativo, eles seguem critérios distintos, devendo ser o quê? Apreciados individualmente. A classificação orçamentária obedece parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo. O controle patrimonial obedecerá ao princípio da racionalização do processo administrativo. Por sua vez, o reconhecimento do ativo compreende os bens e direitos que possam gerar benefícios econômicos ou potencial de serviço. Então, chegamos aqui mais um conteúdo de hoje do quadro Fique por Dentro, ok? Então, se você gostou desse conteúdo de hoje, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber aí semanalmente as notificações do nosso quadro. Nós somos a GEPAN e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até a semana que vem. Abraço.